Existe um tipo de força que não aparece em foto, que não estampa feed, que não atrai aplausos, nem gera curtida. É aquela força que você carrega quando decide fazer o certo, mesmo sem ninguém olhando. Quando você acorda mais cedo, treina, estuda, trabalha firme. Não porque alguém está te cobrando, mas porque você se comprometeu consigo mesmo. Essa é a força invisível, menos a mais poderosa de todas. Ela não grita, não se exibe, não precisa de anúncio. Ela simplesmente age. E é essa força que constrói tudo aquilo que os outros acham que foi sorte. Enquanto muitos estão preocupados em mostrar, você está focado em construir. E construir exige silêncio, exige constância, exige resiliência. Não tem glamour, mas tem propósito. E sabe qual é o detalhe mais insano? Um dia, tudo isso que você fez no escuro vai brilhar sozinho. Porque o que é verdadeiro, mais cedo ou mais tarde, aparece. Mas primeiro vem o invisível. Primeiro vem o esforço que ninguém vê. E é aí que a maioria para. Mas, se você continuar, você vai entender. É no silêncio que os imbatíveis nascem. A maioria acha que a grandeza nasce quando você sobe no palco, quando recebe aplausos, quando o mundo te reconhece. Mas não. A verdade é o contrário. Os verdadeiros gigantes não nascem sob os holofotes. Eles são forjados no escuro. É ali, no anonimato, no silêncio das escolhas diárias, que eles criam a base. O palco só mostra o que já foi construído. Muito antes, quando ninguém aplaudia, quando ninguém estava prestando atenção. Enquanto todo mundo quer mostrar cada passo, narrar cada pequena vitória, como se fosse um troféu. Os que realmente constroem estão focados em algo maior. Consistência, respeito por si mesmo. Eles não estão preocupados em parecer, mas em ser. E quando você entende isso, o jogo muda. Você para de correr atrás de validação e começa a correr atrás de verdade. Porque você sabe que o palco é só um detalhe. A essência do gigante nasce nos bastidores, nos dias em que você escolhe não falhar com você mesmo, mesmo que ninguém esteja vendo. E quando chegar a hora de aparecer, você nem vai precisar falar muito. Sua presença já vai dizer tudo. Evoluir em silêncio é um ato de resistência. É você ir na contramão do mundo que grita o tempo todo por atenção, por validação, por reconhecimento. Enquanto a maioria quer mostrar que está mudando, que está crescendo, que está vencendo. Quem realmente está evoluindo de verdade, escolhe o silêncio. Porque sabe que o processo não precisa de plateia, precisa de constância. Cressa M. Silêncio é difícil. Não porque falta motivação, mas porque a ausência de aplausos incomoda o ego. É nessa hora que a maioria desiste. Desiste porque acha que não está funcionando, que não está sendo visto, que está andando sozinho. Mas quem resiste ao silêncio aprende a ouvir o que realmente importa, a própria consciência. Evoluir em silêncio é um treino de força interior. É escolher, continuar, mesmo sem incentivo, mesmo sem ninguém dizendo parabéns. É manter o foco mesmo quando tudo ao redor quer te distrair. E essa escolha, repetida dia após dia, vai te tornando blindado, vai te tornando inabalável. Porque quando você se acostuma a caminhar sem plateia, o barulho do mundo já não te influencia mais. Você para de fazer para mostrar e começa a fazer para se tornar. No começo, não vai ter aplauso, não vai ter reconhecimento, não vai ter ninguém te parabenizando por estar tentando mudar, por estar acordando mais cedo, treinando cansado, estudando em silêncio. E é exatamente aí que a maioria desiste, porque espera uma resposta imediata do mundo. Mas o mundo, no começo, não responde. Ele observa, testa. E nesse teste, ele quer saber: você quer de verdade ou só está empolgado? O começo é o território do silêncio, da dúvida,
da frustração. É quando você faz o certo e parece que nada acontece. E aí a sua mente começa a perguntar: será que vale a pena? E é nesse exato momento que a diferença começa a ser construída. Porque enquanto uns param esperando incentivo, outros continuam menos, mesmo sem ter certeza, mesmo sem ver resultado, mesmo sem aplauso. E é essa continuação que transforma. Não porque é bonita, mas porque é verdadeira. Quando você entende que ninguém precisa te aplaudir para você continuar, você se liberta. Você para de agir por validação externa e começa a agir por respeito interno. E acredite, o reconhecimento vem sim, mas é só depois. Primeiro vem o silêncio, depois o eco. Tudo que você repete hoje, mesmo em silêncio, está moldando quem você vai ser amanhã. Cada hábito, cada escolha, cada atitude que ninguém vê está formando a sua identidade. Muita gente acha que identidade é sobre o que você sente, o que você pensa, o que você sonha, mas na real, identidade é aquilo que você faz com frequência. Se você procrastina todo dia, foge do que precisa fazer, quebra promessas que fez para si mesmo, você está se moldando como alguém que não se leva a sério. Por outro lado, se você insiste no esforço, se você repete o foco, se você mantém os compromissos, mesmo no silêncio, mesmo no cansaço, está criando uma identidade firme, uma versão de você que se respeita. E isso não acontece com frases de efeito ou promessas de virada de ano. Isso acontece no cotidiano, no simples, no difícil. É na hora de levantar da cama sem vontade. É no não que você diz para distração. É no sim que você dá para sua evolução. Identidade não é o que você fala, é o que você pratica. E o mais louco, com o tempo, você nem vai mais precisar se forçar. Aquilo que antes era esforço, vira quem você é. E tira isso de você. O ego grita por reconhecimento. Ele quer likes, quer aprovação, quer que todo mundo veja o esforço e diga: nossa, que incrível o que você está fazendo. Mas a disciplina não quer palco. Ela só quer resultado. Ela é silenciosa, firme, constante. E é por isso que ela incomoda tanta gente. Porque enquanto o ego se alimenta de aplauso, a disciplina se alimenta de compromisso. O ego quer aparecer, a disciplina quer evoluir. Quando você está começando uma mudança e sente aquela vontade de mostrar para todo mundo, postar, contar, divulgar, pare e pensa. Você quer realmente mudar ou só quer que os outros pensem que você está mudando? Essa é a diferença entre viver para impressionar e viver para se transformar. O ego se cansa fácil. A disciplina aguenta o tranco. O ego desiste quando não recebe atenção. A disciplina continua mesmo no escuro. E é por isso que quem se guia pela disciplina colhe o que ninguém colhe, porque age quando ninguém mais está agindo. E quando os resultados aparecem, parecem mágica. Mas não é mágica, é prática, é silêncio, é decisão. O ego quer brilhar agora. A disciplina constrói para sempre. Você não precisa postar que acordou cedo. Não precisa filmar seu treino, nem mostrar que está lendo, estudando, fazendo o que tem que ser feito. Só faz. Porque o que realmente transforma a sua vida não precisa de plateia, precisa de prática. Tem gente que gasta mais energia mostrando que está mudando do que realmente mudando. E isso é o maior erro. Enquanto você está tentando provar algo para os outros, está deixando de provar algo para você mesmo. A verdadeira evolução é silenciosa, é íntima. É quando você cumpre aquilo que prometeu para si, mesmo sem ninguém saber. É levantar da cama, cumprir a rotina, estudar mesmo cansado, treinar mesmo sem vontade. Não porque alguém vai ver, mas porque você se respeita.
Isso vale mais do que qualquer feed bonitinho. O mundo não precisa saber o que você está fazendo. Ele vai perceber quando o resultado chegar. E aí, você nem vai precisar explicar, porque o que é verdadeiro se impõe sozinho. Quem vive de provar se perde no processo. Quem vive de praticar se encontra na jornada. Então guarda o celular, fecha o aplicativo e vai viver aquilo que você disse que queria viver. No fim, é isso que importa. Prática, não performance. A maioria das pessoas tem medo do silêncio, porque no silêncio não tem distração, não. Tem barulho para esconder o que está bagunçado por dentro. Mas é justamente ali, nesse espaço quieto, onde tudo se revela. É no silêncio que você se encontra, que você ouve o que realmente importa. As grandes ideias, as decisões que mudam a vida, os planos que fazem sentido de verdade. Todos nascem na pausa e não no corre. Enquanto o mundo grita por atenção, você precisa aprender a calar para ouvir a si mesmo. Silêncio não é ausência de ação. É o berço da clareza. É onde a mente para de brigar consigo e começa a trabalhar a favor. Os gigantes da história sabiam disso. Todos eles se retiravam do barulho de vez em quando. Não para fugir da realidade, mas para se conectar com a própria verdade. Porque é só quando você se escuta de verdade que começa a agir com intenção. E quando a intenção é forte, sua presença muda. Você fala menos, mas impacta mais. Você mostra menos, mas vive mais. O silêncio te dá algo que o barulho nunca vai dar: direção. E quando você tem direção, nada te para, nem dúvida, nem cansaço. Você já sabe onde está indo e sabe quem está se tornando. Você já percebeu como a mente adora te proteger do desconforto? Ela sempre vai tentar te convencer a parar, a descansar, a escolher o caminho mais fácil, o atalho que parece menos sofrido. Mas a verdade é que crescimento real exige desconforto. Exige aquele momento em que você sente vontade de desistir, quando a fadiga pesa e a motivação some. E é justamente aí que a transformação acontece. Quando você escolhe continuar mesmo quando tudo dentro de você grita para parar. É nesse instante que você está moldando uma versão mais forte de si mesmo. O desconforto não é um inimigo, é o combustível da evolução. Ele te desafia, te força a sair da zona de conforto e a ir além do que você achava possível. A disciplina silenciosa é isso. Não agir com brutalidade, mas com convicção, com clareza e firmeza. Você não precisa ser brutal consigo mesmo, só precisa ser decidido. É nessa decisão silenciosa que os indestrutíveis se formam. Então, da próxima vez que a mente te pedir para parar, lembra, é aí que a mudança real começa. Continue. Não para provar nada para ninguém, mas para provar para você que você é maior do que qualquer obstáculo. Existe uma virtude que pouca gente reconhece: a persistência invisível. É aquela que você mantém quando não vê resultado imediato, quando o retorno parece distante, quando tudo ao seu redor sugere que seria melhor desistir. Mas você não para, você continua firme. Mesmo sem aplausos, mesmo sem elogios, mesmo sem ninguém reconhecer o que você está fazendo, essa é a persistência que constrói um império silencioso. O persistente de verdade não anuncia sua força, ele simplesmente vive de acordo com ela. E essa força que ninguém vê é a base das maiores conquistas. É plantar uma semente que demora a brotar, mas quando brota, é forte demais para ser arrancada. A persistência invisível molda seu caráter, ensina paciência e expande a fé. Não a fé em milagres, mas a fé no processo. Você não sabe quando a colheita vem, só sabe que está fazendo sua parte. E isso basta. Cada hábito